Julgamento importantíssimo, a gente está falando aí do núcleo 2. Inclusive, num dos momentos, agora pela manhã, o advogado de Felipe Martins, que é justamente esse personagem que a Letícia estava trazendo mais detalhes, nesse pedido ao Supremo Tribunal Federal, essa determinação de Alexandre de Moraes de ele não ser filmado, não ser registrado durante todo o julgamento, o advogado dele fez uma comparação à crucificação de Jesus Cristo do que o cliente dele está vivendo. Vamos assistir um trecho dessa fala dele no STF hoje. Nós tivemos nesse fim de semana, ministra Carmen, a celebração da Páscoa. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, na minha primeira defesa ninguém me deu ouvidos. Mas Felipe Martins aguarda que esse tribunal hoje dê ouvidos à sua defesa e que aquele processo de crucificação que Jesus sofreu, Felipe Martins está sofrendo desde 8 de fevereiro de 2024, mas ele tem que acabar hoje. Vossa Excelência tem o poder para fazer isso. Muito interessante essa fala, hein, ô Sakamoto? Tudo bem que a gente está falando aqui, a morte do Papa, teve a Páscoa. Comparou Felipe Martins a Jesus Cristo, é isso mesmo? Olha, não dá muito certo essas comparações, vamos lembrar, né? Toda vez que um cantor de rock se compara com Jesus Cristo, né? Acaba acontecendo problema, não dá certo, né? Eu, como eu falei, não sou um homem de fé, mas que coincidências existem, né? Existem. Não dá certo, dá mau agouro fazer essa comparação. Mas é claro, gente, é um vitimismo, sabe? É um vitimismo que não pega nem bem junto aos juízes, aos magistrados, muito menos na imagem. A menos que eles queiram fazer o quê? Teriam que fazer recortes desta imagem do advogado falando isso para circular nas redes sociais. E olha, e ainda assim eu tenho dúvidas a respeito do resultado disso, né? Quem faz sempre isso, na verdade, é o próprio Jair Messias Bolsonaro, né? Se colocando, na verdade, como alguém que está sendo crucificado em praça pública e tudo isso mais. Ora, do ponto de vista judicial, isso aí não tem impacto nenhum. Eu tenho dúvidas muito grandes se isso vai ter um impacto do ponto de vista das próprias redes, porque o bolsonarismo mais radical já acredita que tudo isso é uma grande lambança. O grupo, né, da sociedade que não é engajado nem à esquerda nem à direita, o Centrão está mais preocupado com o preço do ovo, né, do que alguém que se compara com Jesus Cristo, né, algum advogado que compara seu cliente com Jesus Cristo, né? Lembrando que Jesus Cristo não deu golpe de Estado, né? Jesus Cristo não deu golpe de Estado. Aliás, tinha muito discípulo dele que achava que a vinda do Messias era exatamente para mudar politicamente o governo na Terra, né? Ele não deu golpe de Estado. Houve separação, né, disso aí. Ele falou, não vim para isso, né? Então, e o que a gente está discutindo agora é exatamente isso. São pessoas que tentaram um golpe de Estado, pessoas que atuaram de uma forma objetiva para planejar e executar a tentativa de dissolução violenta do Estado Democrático de Direito no Brasil. Eu acredito que se Jesus aparecesse por aí, diria, me inclua fora dessa. Vamos lá, Josias, como é que você analisa aí essa fala do advogado do Felipe Martins, né? Qual é a peça Felipe Martins no quebra-cabeça do golpe, né? Por que ele está lá nesse núcleo 2? Porque é muito importante a gente ir para os fatos também, né? O discurso do advogado a gente sempre espera, né? É sempre muito forte, eles estão lá nesse papel. E aí ele faz essa comparação forte em relação a Jesus Cristo. Mas como é que você vê aí o papel de Felipe Martins nessa tentativa de golpe e desse núcleo 2 como um todo, que é alvo do julgamento hoje no STF? O papel do Felipe Martins é pouco celestial. Há uma queixa do Felipe Martins que é uma queixa que integra um capítulo secundário desse enredo do golpe, que é o fato de que ele nega ter deixado o Brasil, nega ter acompanhado o Bolsonaro naquela fuga no final do seu mandato, diz que ele estava lá na sua cidade, não foi para os Estados Unidos, e, a despeito disso, ele foi preso por ordem do Alexandre de Moraes. E ele diz que isso foi uma injustiça porque a alegação é de que ele tinha se ausentado do Brasil. Ele demonstrou ali, por aplicativos de celular, encomendas que fez de comida e tal, que ele estava no Brasil. Agora, isso é tudo muito secundário perto do que
envolve o personagem, né? Esse julgamento de hoje é o segundo julgamento, vai estar em questão agora o segundo trecho da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Todo mundo se recorda que no primeiro julgamento foram ao banco dos réus 8 pessoas, né? O Bolsonaro e mais 7. E, dessa vez, o Supremo, a primeira turma do Supremo, está julgando aquele trecho da denúncia que inclui 2 documentos que são as cerejas desse bololô golpista. 2 documentos. É a minuta do golpe, que foi exibida pelo Bolsonaro aos comandantes militares, e a Polícia Federal acusa o Felipe Martins, esse ex-assessor presidencial, de ter elaborado, editado essa minuta. Então, ele está nesse... essa é a acusação que ele precisa responder. E inclui também aquele documento que foi batizado de Punhal Verde e Amarelo, que previa matar o Jeca, Lula, o Juca, Alckmin e o Joca, que era o Alexandre de Moraes. E, nesse caso, o documento é atribuído a um general, o general Mário Fernandes, que era um general que comandava ali uma escrivaninha no Palácio do Planalto. E o mais curioso aqui, Fabíola, é que os acusados eles tentam se desvincular dos documentos, que são, como disse, documentos cruciais nesse enredo, sem negar a existência dos papéis. Então, eles reconhecem que os papéis existem, apenas tentam se desvincular deles. O Felipe Martins, por exemplo, foi colocado nessa cena da delinquência, a cena do crime, pelo delator, o Mauro Cid. Ele assegura que não redigiu a minuta do golpe. É uma minuta que daria ali um hipotético suporte jurídico a esse golpe. Ele precisa demonstrar isso, porque a Polícia Federal reuniu evidências de que sim, ele manuseou o documento, ele entregou o documento nas mãos do Bolsonaro numa das reuniões em que o então presidente exibiu a peça para os comandantes militares, e o plano do triplo homicídio estava no computador do general Mário Fernandes. Mas a defesa do general diz que ele era um documento que não foi exibido para ninguém. A polícia descobriu que o documento foi impresso num determinado dia, 9 de novembro de 2022, e o general, depois de imprimir o documento, imprimiu de manhã, de tarde ele estava no Alvorada, onde estava recluso, agora sabemos todos por quê, o Bolsonaro. Então, a polícia sustenta, o procurador-geral diz que o documento foi exibido ao Bolsonaro, que concordou com ele, deu o aval na palavra utilizada pelo Paulo Gonet, o Bolsonaro anuiu, concordou, né? E o Bolsonaro nega, ele atribui esse plano aí, esse plano de matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, a coisa de gente que tem minhoca na cabeça. Então, se você considera como razoáveis as versões do Bolsonaro e da defesa do general Mário Fernandes, esse general vai descer ao verbete da enciclopédia como uma espécie de golpista recreativo, um personagem do tipo que planeja a morte de um presidente da República eleito, do vice-presidente, do chefe da Justiça Eleitoral, por mera diversão. Isso jamais foi visto na história do país, mas o enredo da defesa do general é esse. E além desses personagens todos, há o capítulo, também incluído no julgamento de hoje, sobre o bloqueio de rodovias feito no segundo turno para impedir a chegada de eleitores do Lula às urnas. Nesse pedaço da denúncia, a estrela é o Silvinei Vasquez, aquele ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Então, o mais curioso aqui, Fabíola, é que diante desses documentos todos, a gente constata que o Bolsonaro não conseguiu arrancar do Congresso, durante os seus 4 anos de presidente, ele não conseguiu o voto impresso, mas ele virou protagonista de uma trama, de um golpe, que está enfeitado com documentos impressos e auditáveis. Então, é muito difícil a situação dos encrencados que estão lá submetidos a essa análise da primeira turma do Supremo, porque a fartura de evidências é muito grande, Fabíola. Aí não adianta ficar comparando o que não é comparável, né? Um golpista a Jesus Cristo. Essas imagens, como disse o Sakamoto, não terminam bem, né?